Olá, eu sou a Júlia Alvim e hoje vamos apresentar um módulo sobre depressão e ansiedade. Começando com a depressão, inicialmente, o mais importante é conseguir diferenciar essa doença do sentimento de tristeza ou de falta de ânimo. Tristeza é uma emoção natural que todos nós sentimos ao longo da vida. Ela é pontual e acontece quando a gente tem alguma frustração ou alguma perda importante. Já a depressão é um transtorno mental com sintomas prolongados, que vai muito além de um momento ruim. Ela provoca a perda de interesse drástica nas suas atividades do cotidiano, altera os seus hábitos fisiológicos, como o seu humor, o seu sono, o seu apetite e a sua disposição. É importante entender que a depressão não tem nada a ver com a falta de ânimo ou com a preguiça. São fatores biológicos cerebrais que estão desregulados e precisam ser reconhecidos e tratados da forma correta. Do ponto de vista da fisiopatologia, a depressão envolve um desequilíbrio da comunicação entre os seus neurônios. Essa comunicação adequada ocorre através de neurotransmissores, os famosos como a serotonina, dopamina e noradrenalina. Nessa doença, há geralmente uma escassez ou um desequilíbrio diante das concentrações dos neurotransmissores, trazendo uma disfuncionalidade para o seu cérebro e, consequentemente, para o indivíduo. O transtorno depressivo, assim como outras doenças físicas, apresenta sintomas e sinais bem específicos ao longo do curso da doença. É muito importante entendê-los para identificá-los caso necessário. A tristeza aqui é um componente muito importante, mas ela é diferente do sentimento e da emoção tristeza. Aqui ela é prolongada, profunda e persistente. A perda de interesse em atividades que antigamente te traziam prazer é uma queixa muito comum. Antes, uma situação que te trazia felicidade, que era fácil de ser executada, agora pode te trazer anedonia e também desinteresse. A fadiga, o cansaço e a falta de energia são muito comuns, mesmo diante de situações tranquilas, situações rápidas. O sentimento de inutilidade ou a culpa excessiva também acontece. A dificuldade de concentração é um importante componente, o que pode afetar o seu trabalho e os seus estudos. Alterações no sono, como a insônia ou o excesso de sono, é uma queixa comum. E também alterações no apetite, como o aumento de peso devido ao excesso de fome ou à falta de fome, gerando aqui uma perda de peso drástica. Para fechar, o pensamento de suicídio ou de morte em casos mais graves. Existem alguns fatores de risco e alguns grupos de risco que propiciam o transtorno depressivo. Os policiais militares estão dentre esse grupo de risco, muito porque existe uma exposição recorrente a situações de muita pressão, de muita tensão, de extrema responsabilidade e também de perigo. Entretanto, apesar de tanta carga, ainda assim é cobrado desses policiais uma resistência emocional diante de situações que não são situações normais para o seu cérebro. A depressão é uma doença sim fisiológica, mas existem fatores ambientais e culturais que podem facilitar e também aumentar o risco para essa doença, além de agravar uma pessoa que já possui esse transtorno. Como a depressão é uma doença cerebral, ela pode impactar diretamente na sua funcionalidade como policial militar, sendo na parte cognitiva como na parte física. Um paciente que tem insônia, por exemplo, tem um prejuízo no mecanismo de limpeza cerebral, que ocorre durante a noite. Assim, ele não consegue ter um raciocínio rápido, uma organização do pensamento, não consegue lidar com o estresse do dia a dia ou com o colega de trabalho. Isso é perigoso porque diante de uma situação de perigo, o raciocínio rápido é imprescindível e ele fica totalmente prejudicado. Além disso, a capacidade física do policial é alterada, porque o corpo não conseguiu descansar e se reconcentrar para novas habilidades. Caso você perceba qualquer sinal ou sintoma que possa indicar um transtorno depressivo, é importante que a ajuda especializada seja buscada.
Nesse caso, os médicos psiquiatras e os psicólogos irão conduzir o seu tratamento de forma correta e assertiva, tanto com a psicoterapia e, caso necessário, os fármacos antidepressivos. Para os policiais militares, existem duas formas de buscar ajuda, tanto na atenção primária à saúde, chamada de UAPS, tanto na clínica de psicologia e psiquiatria da Polícia de Minas Gerais, chamada de CLIPS. Falar sobre isso é o primeiro passo. Te gera segurança no trabalho e também qualidade de vida. Olá, eu sou Ana Rosa e eu vou explicar o que é a ansiedade. A ansiedade é uma preocupação recorrente e generalizada e antecipa ameaças futuras de maneira persistente. A primeira pergunta, ansiedade é ruim? A ansiedade pode configurar como normal ou patológica. Ela é patológica quando o indivíduo performa pouco em função da antecipação de ameaças. Ansiedade é igual ao medo? Não, medo é de um perigo iminente. Ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura, seja ela uma ameaça real ou imaginada. Quando a ansiedade é patológica, ela configura transtornos de ansiedade. Os mais comuns nos adultos são o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, e o transtorno de pânico. A origem de um transtorno de ansiedade é uma disfunção em circuitos cerebrais que respondem ao perigo. Os fatores de risco para o transtorno de ansiedade podem ser genéticos, ambientais e epigenéticos, ou seja, quando existe uma alteração ali no material genético por fatores fenotípicos ambientais. Comorbidades da ansiedade incluem depressão. Quais são os sinais e sintomas frequentes dos transtornos de ansiedade? Sentir-se nervoso, ansioso ou tenso de maneira recorrente, não conseguir controlar a preocupação, preocupar-se demais com coisas diferentes, ter dificuldade para relaxar, inquietação, irritabilidade, sentir medo como se algo terrível pudesse acontecer a qualquer momento, dificuldade de concentração e perturbações do sono. Por que é importante falar de ansiedade para policiais militares? O policiamento é uma ocupação desafiadora mentalmente, devido aos turnos longos e rotativos, devido às ameaças de violência, devido à hierarquia rígida, devido à disciplina militar e em função da necessidade de hipervigilância. A profissão não apenas é um fator de risco para os transtornos de ansiedade, como também os transtornos de ansiedade podem afetar a atividade profissional, mexendo no raciocínio, nos reflexos, na tomada de decisões. E o que fazer caso percebam sinais ou sintomas de transtornos de ansiedade? É necessário buscar um apoio profissional de psicólogo e psiquiatra, e para os policiais militares existe a Clínica de Psicologia e Psiquiatria da PMMG, CLIPS, ou o agendamento nas unidades de atenção primária à saúde, as UAPs. O tratamento para os transtornos de ansiedade pode envolver psicoterapia ou um tratamento farmacológico.